Olá de novo, povo do Portal 6 Fatos, eu sou o Éder, seja bem-vindo novamente ao canal. Nesse vídeo veremos fatos bem interessantes sobre os maiores desertos do mundo. Você vai se surpreender com as informações que falarei. Uma região de deserto é definida como uma área onde se evapora mais água do que é reposto pela chuva. A grande maioria dos desertos possuem características semelhantes, e é isso que possibilita a sua identificação. Os principais climas associados a estas regiões são os climas áridos e semiáridos. Estes tipos de clima possuem baixo índice pluviométrico anual, variando entre 250 e 500 milímetros ao ano. Outra característica importante destas regiões é a sua amplitude térmica elevada. Em alguns desertos, esta amplitude pode atingir os 50 graus Celsius. Os solos destas regiões são inférteis ou no máximo de baixa produtividade, o que implica normalmente em vegetações escassas ou que se adaptam ao processo de evapotranspiração, que são as vegetações xerófilas. Os desertos são regiões que apresentam poucas condições para a manutenção da vida, sobretudo no sentido de impedir ou dificultar a habitação humana. Mas isso não significa que essas localidades não apresentem fauna, flora e, até mesmo, cidades em suas paisagens, cidades no deserto. Ficou curioso para ver isso? Então pega sua garrafa de água, óculos escuros e vem comigo. Enquanto fazemos essa viagem, aproveite para se inscrever caso ainda não seja inscrito, curta o vídeo, ative o sininho de notificações, compartilhe com seu amigo curioso e deixe nos comentários sua opinião. Tudo isso ajuda o canal a crescer e se tornar relevante no YouTube, nos dando motivos para fazer mais conteúdo como este. Agora sim, vamos ao que interessa. 6 fatos curiosos sobre os maiores desertos do mundo. A palavra deserto vem do latim desertu, que significa desabitado, solitário, esvaziado. Deserto do Kalahari. Em sexto lugar temos o deserto do Kalahari, com tamanho aproximado de 900 mil km². O Kalahari é um deserto localizado na África Austral, abrangendo partes de Angola, do Botsuana, Namíbia e África do Sul. Seu nome é derivado da palavra Kalagadi, que significa o lugar da grande sede. Sugestivo nome, não acha? A formação do deserto é devida, principalmente, à corrente marítima fria de Benguela, que atua na costa sudoeste da África, condensando vapor de água que vai em direção ao continente. O deserto possui vasta área coberta por areia avermelhada sem afloramento de água em caráter permanente. O Kalahari é considerado um deserto traiçoeiro, pois, durante um curto período do ano, ocorrem algumas chuvas que ajudam a florescer e transformar o ambiente. O lugar, anteriormente seco e sem condições de vida, enche-se de vegetação e recursos para alimentação, adquirindo uma paisagem que em nada se assemelha a de qualquer outro deserto. O problema é que, logo depois, a seca e o ambiente inóspito retornam e, caso alguém tenha ficado perdido por lá, poderá não sobreviver em virtude do esgotamento súbito de água e alimento. Apesar dessas condições, o Kalahari abriga alguns grupos tribais africanos que desenvolveram formas de sobreviver no local, alguns deles sequer tiveram contato com o ser humano. Deserto de Gobi. Em quinto lugar, o deserto de Gobi é um grande deserto ou região de matagal no leste da Ásia, sendo o mais importante da região. Seu tamanho aproximado é de 1.300.000 km², abrange partes do norte e nordeste da China e do sul da Mongólia. O Gobi é notável na história como a localização de várias cidades importantes ao longo da Rota da Seda. O Gobi é um deserto com sombra de chuva, formado pelo platô tibetano, bloqueando a precipitação do Oceano Índico que atinge o território de Gobi. A média de temperatura anual é baixa, o que reforça o fato de que os desertos não precisam apresentar médias de temperatura tão elevadas, e a amplitude é elevada assim como a do Saara. A palavra Gobi vem do idioma mongol e significa lugar sem água, possuindo um relevo marcado pelas dunas e por algumas montanhas rochosas. Ao contrário do Kalahari, que apresenta fauna e flora relativamente diversificadas, em Gobi, os seres vivos são raros e de poucos tipos diferentes. Também nesse deserto é possível encontrar algumas populações humanas, todas nômades. Deserto da Arábia. Em quarto lugar, é um deserto imenso de aproximados 2.300.000 km², que se estende do Iêmen até a Jordânia e o Iraque, ocupando a maior parte da Arábia Saudita. No seu centro está o Rub al-Khali, um dos maiores corpos contínuos de areia no mundo. O clima é seco,
com precipitações geralmente em torno de 100 milímetros por ano. As temperaturas variam entre os 40 e 50 graus Celsius no período mais quente e de 5 a 15 graus Celsius no período mais frio. Este deserto é notavelmente quente no verão, mesmo nos lugares situados no litoral do Golfo Pérsico. Deserto do Saara. Em terceiro, o deserto do Saara é conhecido por ser o maior deserto quente do mundo. Localizado no norte da África, tem uma área equiparável à da Europa, 10.400.000 de quilômetros quadrados, e a área dos Estados Unidos, e maior que a área de muitos países continentais tais como Brasil, Austrália e Índia. O nome Saara é uma transliteração da palavra árabe, que por sua vez é a tradução da palavra tuareg teneri, deserto. O deserto do Saara compreende parte dos seguintes países e territórios: Argélia, Chad, Egito, Líbia, Mali, Mauritânia, Marrocos, Níger, Saara Ocidental, Sudão e Tunísia. Atualmente vivem cerca de 2,5 milhões de pessoas na região do Saara. O deserto do Saara ainda é atravessado pelo rio Nilo, muito importante para o desenvolvimento da região, e dividindo a região em duas faixas, o norte da África e a África subsaariana. O deserto do Saara é o mais conhecido dentre os desertos do mundo, uma vez que é o maior entre os desertos quentes, apesar de, como todos os outros do mesmo tipo, as noites serem bastante frias, com temperaturas próximas a 0 graus Celsius. Deserto Ártico. O segundo maior em tamanho, tendo cerca de 13.726.937 de quilômetros quadrados localizado no Polo Norte. O deserto do Ártico é outra área fria que, apesar do gelo, tem também uma taxa de evaporação muito superior do que a sua taxa de chuva anual. Não sei quanto a vocês, mas eu mesmo nem sabia que chove no Polo Norte. Durante o inverno a área toda é coberta pelo gelo e a temperatura média pode atingir menos 40 graus Celsius. A temperatura média do mês mais quente é inferior a 10 graus Celsius. Deserto Antártica. Este é o top 1 da lista. Muitos irão estranhar a presença da Antártica nesta lista, mas apesar de tanto gelo, esta é uma grande área na qual a evaporação supera a chuva. Essas áreas também são conhecidas como desertos polares. Seu tamanho é de mais ou menos 13.829.430 de quilômetros quadrados, um pouco maior que o Ártico. É o continente mais frio, mais seco, com a maior média de altitude e de maior índice de ventos fortes do planeta. A temperatura mais baixa da Terra, menos 93,2 graus Celsius, foi registrada na Antártida, sendo a temperatura média na costa, durante o verão, de menos 10 graus Celsius, no interior do continente, é de menos 40 graus Celsius. A altitude média da Antártida é de aproximadamente 2.000 metros. Ventanias com velocidades de aproximadamente 100 km por hora são comuns e podem durar vários dias. Ventos de até 320 km por hora já foram registrados na área costeira. Em geral, as moradas humanas nesse continente gelado, localizado no polo sul do planeta, estão relacionadas com pesquisas científicas. A vegetação é escassa e os animais existentes compreendem grupos de baleias, focas, pinguins, albatrozes, gaivotas e outras espécies.
Existem dezenas de desertos espalhados pelo mundo, muito interessantes, como o deserto de Sal. Se quiserem eu posso fazer uma parte 2 com os menores desertos do mundo, é só atingirmos a marca de 300 curtidas e 200 novos inscritos com este vídeo. Então é isso, se inscreva e curta para nos ajudar e até a próxima.